Então, hoje eu vou falar do primeiro carro fabricado no Brasil, Will. Você sabe qual foi? Cara, O primeiro carro Fabricado no fabricado Brasil. eu Brasil? sei por quê. Esse carro tem um aqui em Atibaia e eu só sei porque quando ele foi na minha loja, esse carro, na porta, meu pai falou, Romizeta. Romizeta. Ó, Romizeta. Romizeta. Olha que da hora. Romizeta, né, na verdade. Romizeta. Não é tudo junto. Não, é Romi Separado. Izeta. É. Romizeta. Assim que se escreve, é isso aí. Caramba, que ano, Luiz? Então, vou contar a historinha, questão lá que ele veio da Itália, né? Sim. Ele não é... Ele foi desenvolvido na Itália e depois foi fabricado em vários outros países aí. E tem 3 rodas, né? É. Não, então, o primeiro sim. O primeiro, o que foi lá? Izeta. É o Izeta Depois que foi que- fabricado, aí depois que, logo em seguida, que foi fabricado com uma roda só traseira, aí depois eles colocaram 2, que eu acho que tombava. Tava meio não sei. desbalanceado ali, né? Dependendo de quem. O que eu conheci tinha 3 rodas só. 3 rodas. Esse é o original mesmo, Esse é o da original, Itália. mesmo, tem é. aqui- e o cara mora aqui em Atibaia. Que legal, então, hein? esse é o produzido na Itália. Deve valer o uma primeiro. grana, hein? Oh. Não é? Esse aí Sim, deve valer uma grana, hein? O Izeta não foi desenvolvido por brasileiros, como eu falei. O carro nasceu na Itália em 1952, William. Olha isso, cara. Olha só que legal. É, pelas mãos de Hermenegildo Preti, engenheiro aeronáutico, e seu assistente Pierluigi Raggi, esse carro. Em 1956, a Romi, empresa especializada na fabricação de tratores, conseguiu a licença para fabricar o Izeta no Brasil, que ficaria conhecido nacionalmente como Romizeta. Então esse nome Romizeta foi fabricado aqui no Brasil. O Izeta original é lá da Itália. Ah, Entendeu? sim. Então houve uma adaptação no nome. Sim, Que sim. legal, Luizinho. Ó, o modelo ele foi lançado no dia 5 de setembro de 1956 aqui no Brasil e se converteu no primeiro carro a combustão com fabricação em série no país. Olha só. Na época, hein? Será que vendeu muito? Vendeu. Ele foi bem sucedido na época? Então, ó, de 1956 até 1961, que foi o tempo de produção aí, né? 5 anos. 5 anos. Vendeu cerca de 3 mil unidades. Olha! 3 mil unidades. E se tratando daquela época, né, Will? Sim, sim. E eu fiquei sabendo que no primeiro dia da produção, em série, eles saíram pra passear por São Paulo. Pra passear mesmo. Pegaram os carros zero e ficaram Sim, desfilando. Desfile. O câmbio tinha 4 marchas e a alavanca de mudança ficava na parede lateral à esquerda do Do motorista. Então motorista. o cara mudava com a esquerda. Mudava com a esquerda. Você dirigia aqui, não é com a gente, né? Do direito aqui, o câmbio, né? Era aqui. Então, Na lateral aqui em cima. mano, ia atrapalhar inteiro, cara. Já imaginou? E a sequência de marcha não é igual essa tradicional que a gente tem, é tudo ao contrário. Ixi. A primeira pra trás, segunda pra cima, a terceira Pior pra baixo. ainda, mano. Já pensou? É. Descoordenado. Olha isso, cara. Alcançava 85 km por hora esse carro. Caramba, tudo isso. Tudo isso. E o consumo de combustível era de 26 km por litro. Olha. É uma Nossa, moto mesmo. é uma moto. É uma moto mesmo. 6 km, era econômico, hein? É. Olha. Só que pra atingir essa velocidade de 85 km, falou que, demorava, né? Tinha que ir. lá, né? Primeirinha só pra sair ali, segundinha já pra pegar um embalinho e aí vai embora. Você falou de câmbio, aí eu lembrei do Fiat 147. Lembra que era o Primeiro carro que eu dirigi na vida. Foi o Primeiro carro que eu tive. Foi o primeiro carro de muita gente, né? Ele raspava a marcha pra caramba. Pra Você lembra? caramba. Você lembra? Terceira, Dava, a nossa, ré não dava problema no entrava. motor direto de ficar mexendo nele, Tinha que cara. trocar câmbio toda hora, mexe no câmbio. Eu tive essa dor de cabeça, mas eu gostava dele, ele era inteirinho, cara. Era bonzinho, 85, era 85, 86. né? Azul eu acho. calcinha. Não, era branco. Branco frente à Europa. Branco frente à Europa. É, bonitinho. E também ele tinha teto solar deslizante. Então, um dia de Tinha muito isso? calor Então ali, já pra você era não moderno, ficar morrer então. lá dentro, você tinha que abrir o tetinho, Eu tinha um Fiat Tipo com teto solar. Lembra do Caramba, Fiat Tipo? mosca branca, hein? Caramba. O tipo não vinha muito com teto, né? Nunca vi tipo de É, teto. o que eu comprei era o italiano, não era o nacional. Ah, o italiano. Era o italiano. É, Logo tinha- quando saiu. 95 foi isso aí. Acho que o primeiro é Caramba. 94, é É. verdade. O Tempra que o primeiro é 93. O tempo acho que é agora o tipo 92. veio depois. É, Da hora. é. Eu lembro, era motor tipo 1.6 IE. Via 1.6 Isso. IE. Você sabe que eu tive um Tempra
Mas eu era louco, encanei que eu queria um Tempra numa época lá. Falei, nossa, o Tempra é da hora, né, meu? Tá carro bonito, né, meu? Eu fui lá, comprei um e ele tinha um problema de solda na caixa de direção. E ele ia soltando essa solda e conforme você ia andando com o carro, você queria fazer uma manobra, alguma coisa, você tava andando reto, vou virar à esquerda, você ia virando assim, ó, vira, E o carro vai. continuava andando Não. reto. Lá no final do curso mesmo, depois que você já tinha dado umas 4 voltas assim, que começava a virar a roda. Caramba! Aí era batata. Todo mundo falava, mas isso aí é mal de Tempra. Tem que problema encostar, sério fazer isso aí, um... mano. E você não bateu? Não bati. Caramba! Não bati. Você tinha Pegou que as levar manhas, no né? cara e mandar fazer uma solda MIG, que chama, que é uma solda especial lá, que é bem forte Sim. e tal. Aí soldava a caixa de direção e ele ficava firme de novo. Caramba, sério. Tempra é da hora. Tinha o Tempra prata, o Tempra ouro, depois veio o Tempra 16 válvulas, depois Sim. o Tempra turbo. É. Esse daí era Tempra nervoso. turbo. É. O 16 válvulas eu lembro também. Dava muito problema no motor também. Vixe, dava demais. Mas o turbo, cara... Sim. Ah, mas era um carro legal, meu. Lógico que Marcou era. época, hein? Era, mó O Tempra luxo, né? marcou época, hein? É. A produção e comercialização do Romizeta perdeu força durante o governo Juscelino Kubitschek. O estímulo era somente para veículos com pelo menos 4 passageiros. Como ele era só de 2, ele não tinha o estímulo do governo para poder produzir. Aí ficava muito caro, então começou a ser inviável, entendeu? Aí pararam de produzir. Por questão disso. Puxa. Olha só, cara. É. Você Aí, vê, né? aí começa a entrar concorrência, começa a entrar sim. vários fatores no meio, né, Luiz? Que aí já... sim. Cara, a Muda Gurgel, tudo, né? a Gurgel lançou um carro elétrico na década de 80. Não foi pra frente. Gurgel? A Gurgel já lançou um carro elétrico lá em 80. Caramba. Não teve incentivo, Eu não lembro teve, do Gurgelzinho. não teve incentivo do governo, não foi pra frente, não Olha. deram apoio pro cara. Ó, É. olha só, Você vê, cara. Você vê, é verdade. Um carrinho da hora. É brasileiro, né? É. É O brasileiro. BR tem o, aí ele fez o BR-800. Era né? fibra, né? Era fibra, Era Fibra, né? fibra. Fibra. Esse é o único carro 100% brasileiro era o BR-800. É. Era de fibra. O único carro, porque nenhuma peça dele era importada, tudo no Tudo aqui, né? Caramba, meu. Ele olha ficou só. em atividade bom tempo, né? O Gurgel, né? Ele era 0.8, né? Por isso chama. É, O não Miseta, chegava ele nem a era 1000, né? 70% dele era feito aqui no Brasil. Os outros 30% vinham de fora. Da hora, Luizito. Vamos lá, vou falar agora, falando de antigamente, agora vamos falar da atualidade, né? Bora, falar da coisa nova. Falar aí, ó, os robôs humanoides mais avançados em 2023. Olha isso. Já viu esses robôs humanoides aí? Dei uma olhada, eu O achei. negócio é perfeito, né? Eu Perfeito, achei mano. incrível, cara. É, meu, Feito. que E ainda não ponto, tá né? 100%, Que eles isso. falam que tem que evoluir muito ainda, viu? Pra poder chegar na parte comerciável, né? Pra poder vender e tal, ter dentro de casa. Tão perfeito entendeu? que chega a ser bizarro. É incrível a perfeição. É incrível. Quando você mandou lá, eu falei, nossa, A meu, uma expressão, pessoa isso aqui. A expressão, É. né? Você vê que parece, tem tudo, né? Expressão facial, a fala, o movimento, é perfeito mesmo, cara. É vai demais, melhorar cara. mais ainda, hein? E como que tá isso aí hoje? Então, eles estão em desenvolvimento ainda, né? Eles estão apresentando aí, tem alguns robôs que já colocaram à venda, mas eles falam que ainda o correto é esperar mais um pouco para chegar num patamar de quebra. Problema zero. Zero. É. De quebra, de bateria, principalmente, que eles falam também que a bateria tem que desenvolver mais para durar um pouco mais. Né? Parece que agora acho que é 4 horas só que eles conseguem um robô, né? Deixar ele trabalhando durante 4 horas, depois tem que colocar outra bateria, entendeu? Então eles estão desenvolvendo essa parte também para poder ficar um negócio perfeito aí, 100%. Mas Ah, e aí, vamos falar qual que é a finalidade exata desses robôs? É pra fazer o quê, exatamente? Depende. Tem robôs que é para linha de produção. Tem robôs que trabalham Substitui o ser humano. Porque, vamos dizer, se você for falar pela tecnologia dos robôs, para ele ser funcional, ele não precisa parecer um humano, né? Aí, no caso, eles querem que fique bem Sim, parecido. Então, qual que é parecido. o intuito? Então, tem uma aqui que eles querem colocar como assistente social, tipo, pessoal também. Tipo, pra cuidar de idoso, pra dar uma assistência pra idoso, pra dar uma assistência pra uma criança. Então, vai substituir mesmo. Vai. Aí o que acontece, Will?
esse robô humanoide, ele vai agir somente com a razão, porque ele não tem sentimento. Exatamente, ele é programado. Ele é tudo alimentado por inteligência artificial. Aqueles dados que eles Sim. captam, né? E deixa lá. Então ela vai ter aquela informação. Pra você ter uma ideia, vai ter robô que vai olhar pra você, ele vai ver na sua expressão o que você tá sentindo. Se você tá triste, se você tá feliz, e ele vai te dar como se fosse um psicólogo. Ele vai falar coisas boas pra você tentar sair dessa. Olha isso. Caramba, meu. Olha que evolução. Evolução, Ele vai ser um mano. psicólogo seu, Sim, então. sim. Praticamente isso. Sim, tem robô que já consegue ler a sua expressão facial. Então, mas é isso que eu falou, né? Tem que chegar num nível de não ter erro, porque já pensou, uma intuição errada de um robô, ele te mata. Então, aí que Se tá, ele né? tiver, se ele tiver força, Não, mas- movimentação. Não, mas ele não vai ter os dados inseridos. nele. Nessa questão de raiva, assim, de reação, acho que não. Não, isso aí Vai ele não ser- tem, não. Certo? Então vamos lá. Ele vai ter que ser introduzido os dados nele. Ele não tá ligado ali paradinho me olhando. Não, E observa, eu vou não, ter não, que não. chegar lá e enfiar um pendrive nele, Sim, alguma sim, coisa sim. nele para alimentar Programá-lo, vai ele. ter É que isso. programá-lo. É isso que eu quero entender. Por exemplo, o cara vai lá trabalhar na lavoura. Aí ele quer que o robô faça o mesmo movimento que o cara da lavoura tá fazendo para colher, sei lá, qualquer coisa lá. Certo. Então ele vai filmar aquele cara e vai alimentar ele com aquela informação. Então aqueles movimentos, ele vai fazer 100% Então ele correto. não naquilo. vai ser autônomo lá, ele não vai estar lá Não. de bobeira. Não. Você A vai não ter ser, que ir Will. lá e inserir Por nele enquanto, a não, né? É isso. Por enquanto, não. Daqui a pouco. A não ser, Will, por exemplo, um humanoide para ser segurança. Ah, Por exemplo, ele vai ensinar ele as técnicas de Krav Maga. Entendeu? Sim. Nesse caso, sim. Ele parte para esse lado. Sim. Porque Então, inseriram mas aí os dados nele. Então, mas aí um robô, um ser humano tem noção de força, de onde parar. O robô não tem, né? Se ele aprender uma coisa errada, ele não tá sabendo o que ele tá fazendo. Ele pode passar do ponto da força. Por exemplo, existe um episódio do Chapolin bem antigo que o robô fica doido. Você lembra desse Não. episódio? E o Não. robô fica doido. Eles criam um robô lá nesse quesito aí. Não, ele é um robô humano. Ele fica lá. Aí ele fica lá com a. Professor Girafales, isso, que ele sei, anda com a bandejinha. Aí, um determinado momento, ele fica doido, começa a agir sozinho. E aí então. o dono dele chega, faz assim pra ele, dá a mão pra ele, ele aperta tanto a quebra mão a mão. do cara que quebra a mão do cara inteira. Ali é uma brincadeira, mas eu tô usando isso daí mais ou menos como uma situação realista do futuro. Isso a gente vai saber futuramente, né? Pode ser que tenha algum problema. Pode ser. Problema de informação, alguma coisa, e ele reage de uma então. forma não esperada. Pode ser. Mas legal, vamos dizer que se for usado então pra maneira certa, isso daí é uma coisa bem legal, né? Sim, sim. Muito. Vai substituir, o duro é que vai substituir muitas pessoas aí. Então, né? aí que é o problema, E né? tem centenas de sensores, né? Eles têm. Sim, sim. Que imitam os movimentos humanos. Olha, eu vou falar aqui, ó, o robô Sofia, por exemplo. A robô humanoide Sofia foi inspirada na atriz britânica Audrey Hepburn. E desde então conquista muitos fãs. O robô apresenta características humanas como empatia, compaixão e criatividade. Então, cara, isso é muito louco isso. Olha isso. A sua empatia pode não ser a mesma dele. Não sei, é muito louco isso, né? Então, eu não sei como eles informam, né? Eles colocam essas informações no robô, porque, não sei, não dá pra entender também os pontos, né? Que Eles você não falou, a eles não empatia. explicam isso A minha direito, empatia é uma forma, a sua é outra, né? Então, cada um tem uma forma. Tem uma forma, então. Caramba, meu, mas isso aí é o intuito produzir em massa mesmo pra vender? Como é que é a ideia disso daí? Quem tiver então. bala na agulha, Que vai ser caríssimo, né? Quem tiver a bala na agulha, sim. A empresa pode comprar, adquirir ela pra, sei lá, deixar de atendente. você deixar encomenda, né? Por exemplo, eu quero um robô pra ser babá da minha filha. por Isso, exemplo. é o estilo que você quer. O que você desenvolver. quer que ela faz? Eu quero que ela faça esse movimento, que ela cante. Aí a fábrica vai lá e programa do jeito que você quer. Sim. Tem valor já um humanoide, Luizinho? Em Então, média? eu procurei o robô Sofia, esses robôs aqui, só que eu consegui o valor que foi passado pelo fabricante, mas os outros nenhum passou. Mas eu pesquisei a respeito e tem um robô já comercializando aí, que é na faixa aí de 400 mil
Caramba. 400 mil reais? 400 Mas já, mil já reais. tem comercializando já? Já tem comercializando, Mas ó, pra você ver, ó, tem um robô que já tá comercializando também. É o robô Moxie, chama. Ele foi desenvolvido para auxiliar equipes médicas, realizando pequenas funções que são geralmente exercidas por um profissional de enfermagem. Legal, então pelo que É. eu entendi é o que o Will falou, ele já vem programado, então, de É uma acordo com função. o pedido que você quer. Isso. É uma função que você quer. Entendi. Ele não vai... Não sei, uma hora pode chegar um Pode robô ser que completo, tenha feito né? atualização, né? Por exemplo, você compra, como é hoje, você compra, por exemplo, essa mesa aqui. Sim. Comprei essa mesa. Ela saiu com uma situação lá, tem 8 Sim. botões. Se você entrar lá no sistema daqui a um ano, você atualiza de 5 funções, passa para 10. Isso, sim, Entendeu? sim. É, Com certeza a humanoide vai ser vai ser assim isso, também. né? Sim, É, com certeza. Eu tenho um cliente chamado Cal Metal, e lá tem robô. Tem. Tem. É um cilindro assim, né? Tem 2 braços assim, ó. Aí ele pega as pecinhas, tudo assim, ó. Vai lá E vai organizando. fazendo. Olha. Ela mostrou pra mim, ó, Will, trabalho o dia inteiro, ó. Não reclama, não para pro almoço, não pede aumento, não vai... Num processo Não empresa. vai processar a empresa quando sair. Eu vi de pertinho, assim, ó. Muito Você vê. bacana. Você vê, meu. É isso mesmo. A tendência futuro, é né? essa, o pessoal quer reduzir custo. É. E reduz bastante nessa parte, né? Sem Igual, essa- por certeza, exemplo, cara. não é desmerecendo ninguém, mas, por exemplo, você chega num prédio de escritórios, você tem que se identificar lá com a pessoa, não tem? Sim. É. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa ia treinar ali um robô pra ficar ali, eu acho que vai de boa, vai tranquilo. Sim, você não porque acha? é específico Sim. aquilo, né, que ela vai fazer. É. Né? Concordo. Então vai pegar todas as características que tem que ser feito, tudo que ela vai Isso. enfrentar naquele momento ali para poder atender Aí, uma pessoa. aí o ser humano que estava ali, ele se especializa em uma outra coisa e vai ganhar mais do que ganhava. É. Sim, a tendência é essa. Não pode parar. não pode parar. Pode É. parar no tempo, tem que se especializar em alguma coisa. Jacaré que dorme, vira bolsa. É. Então, eu acho que vai haver muito desses treinamentos. Nós vamos chegar em vários lugares, você vai ver. Vai estar o humano e vai estar o robô. É isso aí. Fechou, É irmão? isso aí, irmão. É nóis. Obrigado, galera.